Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Shabbat Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Essa tarde nós iremos fazer um breve estudo sobre a festa do Natal. Devo celebrar? Essa é a pergunta. Devo celebrar essa festa que é celebrada em todo o mundo? Essa festa que toma conta das pessoas, que envolve as pessoas, envolve as famílias. Uma festa que chama a atenção, principalmente das crianças e dos adultos também, com a sua beleza, com o seu brilho, com as suas luzes. Devo celebrar essa festa? Essa festa tem a ver com as Escrituras? Essa festa tem a ver com o Salvador, com Yeshua? Eu sou seguidor de Yeshua, ele é o meu Mashiach, eu devo celebrar essa festa? Esse estudo estou realizando não para criticar uma religião, outra religião ou várias religiões. Esse estudo não tem o objetivo de atacar os cristãos ou a religião cristã. Muito pelo contrário. Eu inicio esse estudo dizendo o seguinte: esse estudo é para o povo da Techuvá, é para aqueles que estão no caminho do arrependimento, é para aqueles que estão vivenciando o arrependimento, voltando para o Eterno, voltando para as Escrituras Sagradas, sem nenhum tipo de conotação religiosa, sem nenhum tipo de agremiação religiosa. O nosso objetivo é o mesmo objetivo dos nossos antepassados, aqueles que sofreram, foram até mortos por causa disso, de traçarem para o ser humano um novo caminho, que na verdade não é nada novo, é o mesmo caminho de Abraham, Yitzhak e Yaakov, David Hameler, dos profetas Yeshayahu, Eliyahu, Irmeiahu, Haggai, Malachi, entre outros, e do nosso Mashiach, Yeshua e de seus seguidores. Crendo em todas as coisas de acordo com a Torá, com os escritos, com os profetas. E acreditando piamente na ressurreição dos mortos. Essa é a nossa esperança. Então, o povo da Techuvá, é para vocês que estou me dirigindo nesse estudo. Eu não estou me dirigindo aos cristãos ou a outros povos de outras religiões. O Natal é uma festa cristã, como vamos ver ao decorrer do estudo. Uma festa pagã que se tornou uma festa cristã. Então não é para vocês que eu estou fazendo esse vídeo. O objetivo do vídeo não é fazer com que você deixe de celebrar o Natal, você cristão. Porque se você decidiu ser cristão, seguir a religião cristã, o Natal é uma festa cristã. E pela determinação do concílio, desde o quarto século, especialmente o ano 354 da nossa era, quando foi batido o martelo sobre isso, sobre essa questão para os cristãos, desde então, essa é uma festa de comemoração cristã. Seja você evangélico, católico, apostólico romano, ou qualquer outro credo, qualquer outro segmento. Se você é cristão, você se encaixa nessa festa. Então não é para vocês que estou me dirigindo. Não é para vocês. Estou me dirigindo para o povo da Techuvá. Então, se você é cristão e não tem desejo algum de deixar de ser cristão, então você não deve nem assistir esse vídeo. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para o povo da Techuvá, que tem
normalmente esse tipo de dúvida. Devo celebrar, não devo celebrar? Ok? Então esse vídeo não é para combater o Natal. Esse vídeo não é para falar mal do Natal. Esse vídeo não é para falar mal de pessoas que guardam, que celebram o Natal. Esse vídeo é para trazer uma luz sobre esse assunto e mostrar que ele não se encaixa no povo da Techuvá. Ok? Primeiro, obviamente, eu não vou trazer os historiadores, eu não vou trazer a história do Natal, eu não vou trazer o que os livros de história, as enciclopédias dizem. Eu primeiro, obviamente, e o mais importante, eu trarei o que diz as Escrituras. O que as Escrituras dizem? O que diz a Torá, os profetas e os escritos? Baruch Hashem. O primeiro texto que eu quero que vocês vejam está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 25. Devarim, capítulo 7, verso 25. O texto diz em hebraico o seguinte: Pslei Eloheihem Tisrefum Baesh Lo Tahmod Kesef Vezahav Aleihem Velakarta Lach Velakarta Lach Pen Tivakesh Boki Toavat Adonai Elohecha Hu Velo Tavi Toeva El Beitecha Vihaita Cherem Kamohu Shaketz Teshaktsenu Vetaev Tetaavenu Kiherem Hu. Lancem os deuses para queimarem no fogo. Lancem os deuses para queimarem no fogo. Destruam os deuses. Não cobicem. Tahmod. Não queira para você. Não queira para a sua vida a prata e o ouro que há neles. A prata e o ouro que há neles. Não tomem para si. Caso contrário, vocês serão enganados por eles. Pois isso é abominação a Adonai, seu Elohim. Não levem para sua casa nada que seja abominação. Não levem para sua casa nada que seja abominação, ou vocês partilharão da maldição que está sobre isso. Abomínio por completo, abomínio de forma total, pois está separado para a destruição. Um ensinamento da Torá que não refere-se só ao Natal, mas refere-se a qualquer coisa relacionada ao paganismo, aos deuses, qualquer coisa relacionada à idolatria. Então, se provarmos que o Natal é uma festa pagã idólatra, que tem conotação de idolatria, obviamente que quem vive a Techuvá não deve celebrar essas coisas. Não deve celebrar nem levar qualquer tipo de coisa que se relacione com essa festividade. A Escritura diz que se nós levarmos, por mais inofensivo que seja, estaremos partilhando da maldição. Deve ser abominado por completo. Completo é totalmente. De forma total.
Uau! Outro texto que eu quero que vocês juntem nesse estudo que estamos fazendo está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, verso 21. Lo tita lecha asherah kol etz etzel mizbach Adonai Elohecha asher ta'aseh lach. Não plantem para vocês Asherá. Asherá, que é Asherá? Asherá quer dizer a mulher dele. Asherá, a mulher de Baal, o deus dos babilônios, dos cananeus. Baal, Baal em hebraico quer dizer marido, o marido de Asherá. Baal é identificado como Nimrod e Asherá como Samiramis, a sua mãe que se tornou a sua mulher posteriormente. Baal é considerado o deus Sol e Asherá a deusa Lua. Asherá, ela era cultuada pelas pessoas através de uma árvore que era cortada e feita um poste ídolo, algo muito antigo, uma forma de adoração, cortar uma árvore no bosque e levar para dentro da casa, levar ao seu santuário, que é a sua casa, e fazer um altar para ela na casa, como um poste ídolo, como um ídolo a ser adorado. O Eterno está dizendo para não fazerem isso e não levarem de jeito nenhum para o altar do Eterno, que iria ser construído. Colocar uma árvore do lado do altar, para não ser confundida, para que não se lembre, em hipótese alguma, da adoração a Asherá. Nós vamos chegar mais na frente um pouco sobre isso, sobre Asherá. Essa deusa que por muitos e muitos anos foi adorado pelos povos pagãos que viviam em Canaã e se espalhou pelas nações, por todas elas. Observe agora o texto do profeta Irmiyahu, Jeremias, no capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Diz o seguinte: Baruch Hashem. Shmi'u et hadavar asher diber Adonai aleihem Beit Israel. Ouçam a palavra que diz Adonai para vocês, casa de Israel. Falamos ontem sobre a casa de Israel, as 10 tribos, liderados por Efraim. Essa casa de Israel, ela foi muito mais envolvida com a idolatria e com os costumes pagãos do que, obviamente, a casa de Yehuda, a casa de Judá. Eles realmente aderiram ao paganismo. Eles aderiram de forma muito aberta ao paganismo. Então, é necessário fazer uma separação muito grande. Não estou dizendo que a casa de Yehuda não cometeu pecados. Cometeu pecados e pecados graves também de idolatria. Mas não se compara a Beit Israel, a casa de Israel. Estava muito mais propenso, até pela proibição de ir a Jerusalém celebrar as festas. As festas, as regalim, as festas de peregrinação, 3 vezes ao ano. Como explicamos ontem à noite. Você pode assistir o vídeo Yosef versus Yehuda. Até quando? E você vai entender o que eu estou falando. Então, essa profecia é dita para a casa de Israel. Aquela que se espalhou pelas nações. Aquela que foi espalhada pelas nações. As 10 tribos que foram espalhadas. E até hoje não regressaram e o Eterno está fazendo essa grande transformação de Techuvá. É para você que está me ouvindo agora.
povo da Teshuvá. Ouçam a palavra que Adonai fala para vocês, casa de Israel. Koamar Hashem, Koamar Adonai, assim diz Adonai. E o que é que Adonai diz? Eldere Hagoim, Al Tilmadu, Umeotot, Hashamayim, Al Techatu, Ki Yechatu, Hagoim, Mehemá. Não aprendam o caminho das nações. Não aprendam o caminho das nações. Os costumes das nações. O caminho envolve, obviamente, as práticas, os costumes. Nem temam, não tenham medo dos sinais astrológicos dos céus. Sinais meotot. Ot é sinal, otot, sinais, Hashamayim, dos céus. Aqui foi traduzido sinais astrológicos, está certo, não está errado. Dos céus, os astros estão no céu. Mesmo que as nações, Hagoim, as nações, tenham medo deles. Pois, os costumes das nações, vamos ver aqui o verso 3. Ki hukot ha'amim, os costumes dos povos, revel hu ki etz mi'ar kerato ma'ase yedei charash ba'ma'atzad. Os costumes das nações são vaidade. Eles cortam uma árvore na floresta. E um artesão a trabalha com seu machado. Eles a enfeitam com ouro. Lembra do texto que lemos no começo? Não cobissem o ouro e a prata. Eles a enfeitam com ouro e prata, ou com prata e ouro. Igual o texto que lemos, prata e ouro. Prendem-na com martelo e pregos para não se mexer. Ora, corta a árvore na floresta, leva para dentro de casa e coloca em um determinado local, fixando-a com pregos. Ou seja, ela fica fixa em um local como se tivesse nascido ali, mas não nasceu ali. Não é você pegar uma árvore e colocar na sua casa, não, como decorativo, uma árvore qualquer que você coloca num jarro, não. Isso aqui é algo que se faz em um determinado período do ano, de acordo com sinais astrológicos. E esse sinal é o solstício de inverno, que é entre 21 e 25 de dezembro. Depende do ano. Não é uma data fixa. Foi criada uma data fixa. Durante esse período, aconteceu o nascimento de Tamuz, o filho de Samiramis, com um sacerdote pagão. Mas ela dizia abertamente que não era filho de um outro homem, senão de Nimrod. Mas Nimrod já tinha morrido. Ela disse que Nimrod apareceu misteriosamente em um pinheiro que também nasceu da noite para o dia na casa dela. E desse pinheiro, Nimrod apareceu e plantou no seu ventre uma semente. O Deus Sol apareceu e plantou essa semente no ventre dela. E essa semente é o filho Tamuz. Tamuz quer dizer rebento de vida. A vida continuando, rebento de vida. É um mês, inclusive, do calendário hebraico. Tamuz é uma palavra hebraica, quer dizer rebento de vida. Assim como Nimrod é uma palavra hebraica. Samiramis é uma palavra hebraica. Baal é uma palavra hebraica. Porque na época só existia o hebraico.
Então virou uma tradição cortar essa árvore para homenagear a rainha dos céus, para homenagear o seu filho que nasceu, para homenagear o Deus Sol que gerou essa vida. O Deus Sol sempre foi adorado por todas as culturas. Sempre o nascer e o chegar e o partir, o nascer e o morrer do Sol. Vamos dizer assim. Sempre foi cultuado pelas culturas. E o solstício de inverno é justamente um período, obviamente no hemisfério norte, não para o nosso hemisfério onde estamos aqui, o hemisfério sul. Isso é no hemisfério norte. O solstício de inverno nesse período é o momento em que o Sol mais se afasta da Terra. Do hemisfério norte, obviamente, porque o hemisfério sul está bem próximo. É o verão. E no hemisfério norte é o inverno. E o inverno normalmente rigorosíssimo. É por isso que é muito associado, quando você observa na televisão sobre Natal, você vê Natal com neve. Natal e neve está sempre associado, Natal e neve. Porém, não ficou só na neve o Natal. O Natal se espalhou por todas as nações da Terra. O verso 4, já lembro, não é isso? Eles cortam a árvore da floresta e um artesão trabalha com seu machado, eles a enfeitam com ouro e prata. Bekesef ubezahav ye'al pehu bemazmerot ubemakavot yehazkum velo yafik. Na prata e no ouro elas são enfeitadas e com o martelo e o prego são fixadas para não se mexerem. Velo yafik. Velo yafik. E não se mexem. Então, você vê no profeta Irmeiarro essa tradição que tomava conta do mundo. Todas as nações da terra faziam essa árvore. Uma árvore em adoração à rainha dos céus. Ainda no profeta Irmeiarro, no capítulo 7, verso 18, tem outro texto também bem interessante que tem a ver com esse período. Um texto que diz o seguinte: Rabanim, os filhos, Melaktim, Etzim, Ve Ha'avot, Meva'arim, Et Ha'esh, Ve Ha'nashim, Lashot, Batzek, La'asot, Kavanim, Le Melechet Hashamayim, Ve Ha'ser, Nesachim, Le Elohim, Aherim, Lema'an, Rei Seni. Os filhos colhem a lenha. Veja que é uma festa que envolve a família. Todos estão envolvidos. Os filhos colhem a lenha. Os pais acendem o fogo. E as mulheres, Anashim, La'asot Batsek, La'asot Kavanim. E as mulheres misturam a farinha para fazer bolos para a rainha dos céus, para me provocar. Apresentam ofertas de bebidas a outros deuses, o Eterno diz. Esse bolo, entre aspas, que está citado aí, não é um bolo comum, não é a palavra ugá, que é bolo, ugot, bolos. Não, é um tipo de mistura feita de farinha exclusivamente para essa época do ano. É o que se tem hoje, que vocês conhecem como panetone. É isso aí.
panetone. E essas decorações, frutas cristalizadas, é para representar justamente os enfeites desse período. Essa árvore que era cortada no bosque deveria ser toda trabalhada e ornamentada. Obviamente que ela ia secar, ela ia ficar velha, mas não era para o ano todo, era só para aquele período. Era para aquele período. Ela era toda enfeitada. E quanto mais ouro e prata você colocasse, mais você teria orgulho daquele ídolo. E havia uma competição entre as pessoas, entre os vizinhos. Quem tinha a árvore mais bonita? Em cima se colocava uma estrela. A estrela, que é o símbolo de Tamuz. A estrela, símbolo de Tamuz. O deus estrela. O deus sol, a deusa lua e o deus estrela. A trindade. Deus sol, Baal, Nimrod. Deusa lua, Samiramis, Asherá. E o deus estrela, aquele que nasceu nesse período. Tamuz, Deus estrela. E para comemorar isso, se enfeitava essa árvore com ouro, com prata. Quanto mais você colocava, quanto mais você decorava, mais o seu coração se orgulhava. Imagine as pessoas mais pobres que não tinham nem ouro nem prata. O que é que poderiam fazer? Essas festas sempre foram, sem dúvida nenhuma, essas festas sempre tiveram uma conotação separatista. Uma conotação de que aquele que tem mais se destaca. Esse sempre foi, vocês sabem disso, povo da Techuvá, os ensinamentos de Nimrod. Os 3 pilares de Nimrod. Dinheiro, poder e religião. Então, todas essas festas, especialmente essa do Natal, que obviamente recebeu esse nome depois. É uma evolução que foi tendo nas festividades pagãs até chegar os dias de hoje. Mas sempre houve uma conotação em relação a dinheiro, a riquezas, a posses. Sempre, desde o começo. Hoje não é diferente. É uma festa primeiramente comercial. É uma festa em que as pessoas mais investem dinheiro, gastam em decorações, em roupas, presentes, comidas, bebidas. E obviamente que é uma festa separatista, que separa as pessoas, as classes sociais. Diferente das festas da Torá, Baruch Hashem, que não há nenhum tipo de separação. Não existe nas festas da Torá o rico sobressaindo sobre o pobre. Isso não existe em nenhuma festa. Porque não existe essa questão das festas de Adonai de ser o melhor. As festas de Adonai são simples. Matzá, pão sem fermento. Olha só que coisa simples. Matzá, pão sem fermento. Então o rico não sobressai. Ele não pode fazer aquelas tortas, aqueles bolos gigantescos, decorados. Não, é simples. Sukkot, tendas, cabanas de palha. Não é uma festa que atrai os ricos, mas os humildes. Na verdade, é uma festa que nivela todos, que faz todos entenderem que todos somos iguais, independente se temos mais ou menos do que o outro. Diferente das festas pagãs. O panetone que se tem hoje, você não vê panetone vendendo em outras épocas do ano. Só quando não vende bem e coloca em promoção depois. Mas é uma coisa que é feita para esse período do ano. Para esse período do ano. Assim como muitas bebidas que também são consumidas nesse período do ano. Muitas bebidas. Uma festa
comidas e bebidas, de ceia, de jantares, e esses são tradições pagãs. Vamos para mais textos da Escritura Sagrada. Devarim, capítulo 4, voltando a Devarim, agora o capítulo 4, verso 19. Não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas movido a se inclinarem perante eles, e adores aqueles que o teu Adonai, em que o Adonai teu Elohim repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. O sol, a lua e as estrelas foi repartido para todas as nações, mas não devem jamais serem adorados, cultuados. Eles servem aos povos para estações, períodos, agricultura, mas não para serem adorados. Mas você vê que esses itens, sol, lua, estrelas, sempre foram adorados pelos povos. E essa festa, principalmente a festa do Natal, é uma festa que inclui o sol, a lua e as estrelas. Yehezkel, capítulo 8, Ezequiel, capítulo 8, verso 16. Va yave oti el chatzar beit Adonai hapinimit veine fetar heichal Adonai bein ha'ulam ubein ha'mizbeach. Fica triste quando lê esse texto. Que ezrim vachamisha ish achoreihem el heichal Adonai ufeneihem kedema vehima mishtachavitem kedma la shamesh. E levou-me para o pátio interior da casa de Adonai. E eis que estavam à entrada do templo de Adonai, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo de Adonai, de costas para o santuário, de costas para a Torá, que está dentro da arca, obviamente, e com os rostos voltados para o oriente. E o sol nasce no leste, no oriente, e eles estavam adorando, eles estavam prostrados, adorando o sol, virados para o oriente. Então a adoração ao Deus Sol sempre foi muito forte entre os povos e chegou a todos os povos, inclusive ao povo de Israel. Obviamente que esses homens que estavam adorando o Deus Sol aqui são da tribo de Yehuda, ou da tribo de Levi, ou da tribo de Binjamim, porque dificilmente nesse período era da tribo, das 10 tribos, porque eles não iam a Jerusalém. Então chegou também a Beit Yehuda essa adoração, essa terrível adoração. É algo que toma conta dos seres humanos, porque o sol, a lua e as estrelas são itens que estão no Shamaim e praticamente são vistos todos os dias.
Há o contato do ser humano, que sempre foi muito agrícola desde o princípio, sempre esteve muito ligado à natureza, com esses sol, lua e estrelas. Estão presentes na nossa vida, todos eles. E por isso se tornou tão forte você adorar algo que você vê, algo que você depende. As pessoas dependem do sol, dependem da lua, dependem das estrelas. Seja para direção, seja para agricultura, seja para se nortear, seja para iluminar durante a noite. Sempre esteve ligado com os seres humanos desde o princípio. E o Eterno, desde o princípio, já disse: para que serviria esses itens? Mas não para adoração. Mas, como eu disse, está sempre presente na cultura, no dia a dia das pessoas. É algo muito forte. E foi passando geração após geração, cultura após cultura, religião após religião, império após império, cultura após cultura. Isso foi se massificando e chegou ao que temos hoje. Nós vamos verificar agora com vocês o que os historiadores falam sobre a festa do Natal. Isso, a partir de agora, não sou mais eu comentando. Eu posso comentar alguma coisa dentro do que eles estão falando, mas eu coloquei tudo em aspas, porque são eles que estão falando. A maioria tem as fontes, que eu fiz questão de deixar as fontes, né, para que vocês depois possam verificar. Tudo isso foi extraído de enciclopédias, revistas, livros. Então são os historiadores falando, a história falando. O que dizem os historiadores? São eles que vão falar agora. Já vimos as escrituras sagradas. Agora vamos deixar a história nos contar, a história nos falar. Os livros, as enciclopédias, as revistas, os historiadores. Perceba o que dizem os historiadores, as enciclopédias. Vamos começar pelo Deus Sol invicto, que é essa imagem que vocês estão vendo. Isso aí não é uma imagem feita por um artista. Isso existe. Isso é um disco de prata romano do século III, encontrado em Pessino, que hoje é a Turquia, e está exposto hoje no Museu Britânico, em Londres. Isso existe. Adorado pelos romanos, o Deus Sol. O Deus Sol invicto. Aqui você vê, inclusive, os detalhes do Sol. Esses raios aqui na cabeça. Sol. Você vai perceber, por exemplo, no cristianismo, que todas as pessoas, as figuras importantes do cristianismo, né, sempre vai aparecer com um sol na cabeça. Aquele sol ali é justamente para atrair aqueles do Império Romano que tinha o sol como uma divindade suprema. Isso quer dizer que todos aqueles que aparecem com um sol na cabeça, eles estão justamente sob essa autoridade. Então, isso fez o cristianismo se espalhar com muita rapidez no Império Romano. Porque foi uma grande sacada você mesclar aquilo que as pessoas já acreditavam, já cultuavam, já vivenciavam, com algo novo. Algo novo, mas com uma roupagem completamente igual àquela que você já está acostumado a viver. Ou seja, não requer das pessoas mudança, não requer das pessoas arrependimento. As pessoas podem continuar vivendo da mesma forma e agregar aos novos valores que são, na verdade, bem próximos daquilo que eles já acreditavam.
Olha o que diz a enciclopédia. Sol invicto, em latim, Sol invictus, também conhecido pelo nome completo, Deus Sol invicto. Era um título religioso que foi aplicado a 3 divindades distintas durante o Império Romano tardio. Ao contrário de outros, como o culto agrário do Sol indígenas, Sol da Terra, Sol na Terra, o título Deus Sol invicto foi formado por analogia ao título imperial Pius Félix invicto. Pio Feliz invicto. O título foi introduzido pelo imperador romano Heliógabalo durante a sua tentativa abortada de impor o deus Elagábalo, Sol invicto, o deus Sol da sua cidade natal, Emesa, na Síria, atual Síria. Com a morte do imperador em 222 da Era Comum, terceiro século, contudo o seu culto esvaneceu-se, não foi adiante. Em segundo instante, o título invicto foi aplicado a Mitra, em inscrições de devotos. Também aparece aplicado a Marte. Então essas 3 divindades do Império Romano receberam esse mesmo título, Sol, Deus Sol invicto. Deus Sol invencível. Invicto quer dizer invencível. Nunca foi batido, nunca foi vencido. Finalmente o imperador Aureliano introduziu um culto oficial do Sol invicto em 270 da Era Comum, ainda terceiro século, finalzinho do terceiro século, fazendo do Deus Sol a primeira divindade do Império. Contudo, não oficialmente identificado com Mitra. O Sol de Aureliano tem muitas características próprias do mitraísmo, incluindo a representação iconográfica do jovem deus imberbe. O culto do Deus Sol invicto continuou a ser base do paganismo oficial até a adesão do Império ao cristianismo. Antes da sua conversão, até o jovem imperador Constantino, o criador do cristianismo, o primeiro papa, tinha o Sol invicto como sua cunhagem oficial. Então, a grande sacada que fez prosperar o cristianismo dentro do Império Romano foi justamente não requerer das pessoas uma mudança, arrependimento, mudança de costumes. Simplesmente se pegou aquilo que já era costume pagão do Império Romano, as festividades, os deuses, e incorporou no cristianismo. Você vai ver, por exemplo, que esse Deus Sol que você está vendo aqui, na cabeça, são vários raios solares. Esses raios solares, quer dizer, o Sol dominando. Você vai perceber que as imagens das figuras centrais do cristianismo, eu posso dizer que eu já visitei, já fui em Roma, já fui no Vaticano, eu sei o que eu estou falando. As imagens, todas elas, possuem um sol na cabeça de cada um. É um sol, é amarelo, é sol. Aquela rodinha amarela em cima da cabeça é o sol. Para as pessoas do Império Romano, isso é uma representação muito significativa. O Deus Sol domina sobre eles, ou seja, eles têm a autoridade do Deus Sol. Para alguns, Deus Sol invicto, Mitra. Para outros, Marte. E para outros, o Deus Sol invicto, como vocês estão vendo nessa imagem aí. Eu vou mostrar a vocês agora sobre Mitra. Mitra, ele é posterior a isso. E o Mitra, ele ficou muito mais conhecido, o seu culto, as suas práticas, muito mais conhecido e fixado no Império Romano. Vocês estão vendo aí a imagem de Mitra.
Mitra aqui está sacrificando um touro. Olha aqui, a espada dele na sua mão direita, enfincada no pescoço de um touro. Sempre vai estar ligado a Mitra o touro, o cão, o cachorro. Aqui você vê o cachorro. A serpente, é uma figura também bem proeminente nas imagens de Mitra. E o escorpião, além de o corvo. Aqui você vê o corvo. Então, Mitra, o touro, o cão, a serpente, o escorpião e o corvo. Esse culto de Mitra, vamos ver o que é que diz a enciclopédia. Mitra sacrifica o touro sagrado, baixo relevo dos séculos 2 e 3, representado uma tauroctonia. Estão presentes a serpente, o escorpião, o cão e o corvo, característicos da iconografia mitraica. O culto a Mitra chegou à Europa através desses povos, ganhando na Grécia Antiga uma efêmera analogia à deusa Hemera. Começou na Grécia. Só que o nome era Hemera, a deusa. Pouco antes do nascimento de Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande. Com a adoção da religião grega pelos romanos em 146 antes da Era Comum, veja, os romanos, eles aderiram toda a religião grega e acrescentaram a essa religião seus costumes. Um império foi engolindo o outro, no sentido de aderindo às religiões, às práticas, os costumes dos outros. Por isso que nós sempre falamos greco-romano, ou seja, Grécia e Roma. Mitra foi literalmente adotada como a equivalente de Hemera. É o sincretismo religioso que existe até hoje, se mantendo assim até o século III. Terceiro século. No Império Romano, foi objeto de culto de alguns imperadores ao lado de Sol Invicto. Ambos eram protetores do império. O símbolo de Mitra era o touro, usado nos sacrifícios à divindade. A morte do touro, que representaria a lua, olha só, era característica desse mistério, que se espalhou pelo mundo helênico e romano por meio do exército. A partir do século II, o culto a Mitra era um dos mais importantes do Império Romano e numerosos santuários chamados mitreus foram construídos. A maior parte, eram câmaras subterrâneas com bancos em cada lado. Em raras vezes eram grutas artificiais. Imagens do culto eram pintadas nas paredes e numa delas aparecia quase sempre Mitra, que matava o touro sacrificial. O ritual de iniciação na religião mitraica consistia em levar o neófito, que era a pessoa iniciante, até o altar de Mitra, amarrado e vendado, onde o sacerdote oferecia a ele a coroa do mundo, colocando-a sobre sua cabeça. O neófito deveria recusar a coroa e responder: Mitra é minha única coroa. O culto a Mitra passou por diversas transformações, difundindo-se gradualmente até alcançar um lugar proeminente na Pérsia. A religião mitraica, Pérsia. A religião mitraica tinha raízes no dualismo zoroástrico, ou seja, a oposição entre o bem e o mal, espírito e matéria. Estou falando aqui da forma que está na matéria da enciclopédia. Nos cultos helenísticos, Mitra passou a ser um deus do bem, criador da luz e em luta constante contra a divindade obscura do mal. Seu culto estava associado a uma existência futura e espiritual, completamente liberta da matéria.
O culto era celebrado em grutas sagradas, onde o principal acontecimento era o sacrifício de um touro, cujo sangue fazia brotar a vida, propiciando a imortalidade. Para alguns povos do Mediterrâneo, Mitra era uma junção do deus da guerra, Ares, e Héspero, a estrela que simbolizava o planeta Vênus. Veja, estrela, lembre-se do deus estrela, é uma junção de várias culturas. Lembre-se da estrela de Vênus, lembre-se do deus estrela colocado na árvore, lembre-se do deus Tamuz. O culto ao Deus Sol não é algo novo, não é algo do Império Romano, do Império Grego. Vou mostrar a vocês aqui, por exemplo, olha só essa escultura antiga de adoração ao Deus Sol. Aí você vê Samas. A palavra Samas vem do hebraico Shemesh, ou Shamesh, Sol. Samas, descrito como entregando os símbolos da autoridade de Hammurabi, relevo na parte superior da estela do Código de Leis de Hammurabi. Então, todo esse código, o famoso Código de Hammurabi, todos diziam que o Deus Sol entregou, ou seja, Nimrod, que ensinou, que passou para eles. E essa conotação é que fazia com que as pessoas acreditassem e seguissem, sempre colocando Deus Sol como a divindade superior. Veja, Samas, segundo aqui segundo a enciclopédia, Samas, em acadiano, na língua acadiana, Samas, Shamash, veja, vem de Shamash. É bem próximo ao hebraico Shemesh, sol. Literalmente sol. Tudo veio do hebraico. Também referido como Hamash. Era uma deidade mesopotâmica nativa e o deus Sol no panteão acádico, assírio e babilônico. Samas foi o deus da justiça na Babilônia e a Síria, dois impérios que governaram a terra, a Babilônia e a Síria, correspondendo ao deus Utu sumérico. Era filho de Sim e Ningal, e irmão por parte de mãe e pai de Istar. Istar, que é uma evolução de Samiramis, até chegar a Istar, a deusa que é cultuada durante a Páscoa. Há um vídeo no nosso canal que fala sobre isso. Ele era o juiz do céu e do mundo do além. O templo de Samas era em Sipar, havia sido reconstruído por Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Mas depois de 45 anos estava começando a ruir, porque Nabucodonosor não havia descoberto as fundações do templo. Nabonido removeu o deus do templo, dando a ele outra residência, e encontrou as fundações do templo que haviam sido feitas no reinado de Naram-Sin, filho de Sargão, o famoso Sargão, que havia reinado, segundo Nabonido, 3.200 anos antes. Nabonido refez as fundações do templo e manteve a inscrição com o nome de Naram-Sin, que ele havia encontrado. O sol do acadiano Samas é cognato ao hebraico Shemesh e árabe Sams. Então você observa como foi passando de cultura a cultura a adoração ao Deus Sol. Não é de se espantar a data escolhida para essa comemoração ser o solstício de inverno,
quando o sol está mais distante da terra possível. Eles fazem essa comemoração, eles levantam essa árvore, eles fazem todos esses detalhes. Justamente, volta para nós, sol, volta para nós. Não nos deixe, não nos abandone. Renasça para nós, venha para nós. E aí quando o sol aparece, quando o sol... É justamente isso, o aparecimento, o nascimento do sol. O nascimento do Deus Sol. Não é diferente do culto, como já falamos, a Rainha das Águas, no Egito Antigo, para que houvesse as cheias do Nilo. Vamos para a próxima matéria. Veja só. Dies Natalis Solis Invicti significa aniversário, o dia de aniversário, o dia de nascimento do Sol invicto. Com o passar do tempo, muitos outros costumes foram sendo introduzidos nas festividades do Natal. O Papai Noel, por exemplo, é uma representação de São Nicolau, um santo da Igreja Católica Romana. O presépio foi inserido por São Francisco. 25 de dezembro era uma data pagã, podendo ser de origem solar. Isso aqui já é outra enciclopédia. 25 de dezembro era uma data pagã, podendo ser de origem solar. A Saturnal dos romanos a precedia. Nelson's Enciclopédia. Era ainda a data da antiga festa romana em homenagem ao Sol, celebrando o nascimento do Deus Sol, segundo a American Enciclopédia. A Saturnal era uma festa de prazeres desenfreados. A data do Natal foi fixada na mesma época. M. de Belgnot, História, volume 2, página 265. A Igreja, reticências, voltando ao paganismo, precisava ter suas festas e acabou por dar nomes cristãos às festas pagãs já existentes, identificando o Natal a pior das festas pagãs. Fixaram para aquela data o nascimento de Cristo. Aquela data representava um dos piores princípios do paganismo, o poder reprodutivo da natureza. A igreja criou as festas chamadas cristãs para substituir as pagãs, paganizando o cristianismo, a fim de manter satisfeitas as mentes carnais do povo. J.N. Derby, Call Rights, volume 29. Augustinho registrou, um dos pais da igreja, Augustinho registrou que o povo estava tão determinado a ter as festas que o clero se sujeitou a isso. Gente, isso aqui não sou eu que estou falando. Isso é história. São enciclopédias. É história. Não é minha opinião. É história. São fatos. Não estou falando aqui contra o cristianismo, contra a religião, contra isso, contra aquilo. Esse estudo, eu volto a dizer, é para o povo da Techuvá. Não é para atingir uma religião ou outra. É para instruir o povo da Techuvá a não levar para casa essas coisas. Senão estará debaixo de maldição. Senão a Techuvá não vai continuar, não vai para frente, não vai andar. Não leve para sua casa, é o que a Torá ensina. Abomine por completo. 3 coisas você deve morrer e não fazer: idolatria, derramar sangue inocente e incesto. Morra e não faça. Vamos para a próxima. O dia 25 de dezembro foi escolhido porque coincidia com os festivais pagãos que celebravam a Saturnália e o solstício de inverno, em adoração ao Deus Sol, o Sol Invictus. Outra vez, outra enciclopédia falando.
O Deus Sol é muito provavelmente uma indicação de Nimrod, mencionado em Gênesis 10, do 8 ao 10. Eu tenho certeza que é. Ele fala provavelmente, eu tenho certeza. Este festival de inverno era chamado a Natividade do Sol, ou seja, o nascimento do Sol. A festa solar do Natalis Invicti, Natividade do Sol, invicto, aí que vem a palavra Natal, Natalis, nascimento. Natal quer dizer nascimento. O seu Natal é a sua data de nascimento, entendeu? A palavra Natal quer dizer natalidade, nascimento. Era celebrado em 25 de dezembro. Saturnália é referente a Saturnal, do latim Saturnale, indica o deus Saturno, ou as festas em sua honra. A árvore de Natal, também, já falamos sobre isso do profeta Irmeiarro, mas olha o que diz aqui a enciclopédia Babilônia, a religião dos mistérios. Olha só. A árvore de Natal também tem suas origens no paganismo. Segundo uma fábula babilônica, um pinheiro renasceu de um antigo tronco morto. O novo pinheiro simboliza que Nimrod, que está escrito até de forma errada, mas eu coloquei como está, tinha vindo a viver novamente em Tamuz. Tinha vindo a viver novamente em Tamuz. Reencarnação. Isso para mim é reencarnação, né? Entre os druidas, o carvalho era sagrado. Entre os egípcios era a palmeira. E em Roma era o abeto, que era decorado com cerejas negras durante a Saturnália. O deus escandinavo Odin era crido como um que dava presentes especiais na época de Natal àqueles que se aproximassem de seu abeto sagrado. Em inúmeras passagens bíblicas, a árvore é associada à idolatria. Como ele citou aqui um texto bíblico, eu fiz as minhas modificações porque está citando as Escrituras. Está citando as Escrituras, eu coloquei como está nas Escrituras. Porque também os de Yehuda, não só os da casa de Israel, os de Yehuda edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. 1 Reis 14, 23. Outro texto que ele cita. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar de Adonai, o teu Elohim, que fizeres para ti. Já citamos esse texto logo no começo, Devarim 16, 21. Portanto, termina aqui o autor. A árvore de Natal recapitula a ideia da adoração de árvores, sendo que as bolas simbolizam o sol. Segundo Woodrow, Ralph Woodrow, Babilônia, a religião dos mistérios. Isso foi citado por esse autor. Só estou recolocando aqui para vocês analisarem e chegarem às suas próprias conclusões. Mais um. Parece incrível. Olha só. Parece incrível. Se eu tirei de uma revista, eu achei interessante esse artigo, foi feito, né, por uma revista. Eu tirei e está da forma que está lá na revista. Só fiz copiar exatamente as mesmas palavras. Parece incrível, mas a escolha da data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Os romanos aproveitaram uma importante festa pagã realizada por volta do dia 25 de dezembro e cristianizaram a data, comemorando o nascimento de Jesus pela primeira vez no ano 354 da Era Comum, quarto século, Constantino, criação do cristianismo. O cristianismo já havia sido instituído desde 337, mais ou menos.
Aquela festa pagã, chamada de Natalis Solis Invicti, veja que praticamente todos os autores falam a mesma coisa. Com raras exceções, eles falam da mesma coisa. Natalis Solis Invicti, nascimento do Deus invencível, ou Deus invicto. Era uma homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma. Você notou que outros autores também citaram a mesma coisa. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. No hemisfério norte, o solstício não tem data fixa. Ele costuma ser próximo de 22 de dezembro, mas também pode cair até no dia 25 de dezembro, depende do ano. Nos primeiros séculos de sua existência, a jovem comunidade cristã não festejava o nascimento de Jesus. Logo no começo, não. No quarto século. Com o transcorrer das décadas, e segundo o autor, dos séculos, à medida em que a igreja crescia e ganhava poder, surgiu a necessidade de conter e integrar os cultos pagãos, ainda muito numerosos na Europa e no Oriente Médio, e de englobá-los no seio da organização cristã. Celebrar solenemente o dia do nascimento de Jesus foi uma das muitas medidas implementadas nesse sentido. Sempre entre aspas, que isso aqui é do autor. Os doutores da igreja, na verdade, perceberam que os próprios cristãos manifestavam forte inclinação para aqueles festejos pagãos. E seria muito difícil desviá-los dessa tendência. Melhor seria trazer os cultos pagãos para dentro da igreja e, dessa forma, melhor controlá-los. Ficou assim estabelecido que a natividade seria solenizada naquele dia e a festa da Epifania no dia 6 de janeiro. Essa origem pagã da festa de Natal é reconhecida inclusive por Santo Agostinho, um dos pais da igreja, que exortava seus irmãos cristãos a não celebrarem o sol naquele dia solene, como faziam os pagãos, e sim celebrarem aquele que tinha criado o sol. Assim dizia Santo Agostinho. Essa mesma tática deu origem a muitas outras festas do calendário cristão, entre elas a Páscoa, as festas juninas, o Dia dos Mortos e o Dia de Todos os Santos. Todas elas eram festividades pagãs que foram incorporadas pela igreja. Ao redor do ano 1100, o Natal se tornara a festa religiosa mais importante em toda a Europa. Sua popularidade cresceu até a Reforma, quando muitos cristãos começaram a considerar o Natal uma festa pagã. Na Inglaterra e em algumas colônias americanas, foi inclusive considerada manifestação fora da lei. Mas isso durou pouco. Logo o Natal reconquistou o primeiro posto entre as celebrações cristãs, sendo até hoje a festa mais amada, mais festejada, mais comemorada. A festa do solstício cai no período entre 21 e 24 de dezembro por um simples motivo astronômico. Nessa fase, aos olhos de um observador ou de um astrônomo, o Sol parece ficar parado no horizonte, para depois inverter sua rota e retomar seu movimento em direção à primavera a partir do dia 25 de dezembro. Dessa forma, dessa mesma origem, deriva uma importante festa da Roma Antiga, celebrada a 25 de dezembro, a festa dedicada ao deus Mitra, divindade solar muito cultuada pelos soldados e pelas populações das zonas de fronteira. A grande festa do sol na mesma data tinha a característica de integrar as religiões das diversas populações. Chamam de sincretismo religioso. Mistura religiosa. De integrar as religiões das diversas populações europeias sob o domínio do vasto Império Romano. Quase todas elas celebravam a 25 de dezembro o solstício de inverno. A festa era muito parecida às atuais celebrações do Natal cristão, com ritos coletivos e festas familiares.
Na Roma Antiga festejavam-se as Saturnálias em homenagem a Saturno, deus da agricultura. Era um período de paz e de recolhimento, meio do inverno. Era inverno, quando as pessoas trocavam presentes e amigos e familiares se reuniam em suntuosos banquetes. Os celtas, outra etnia majoritária na Europa naqueles tempos, festejavam por seu lado o próprio solstício de inverno. No ano 274 da Era Comum depois de Cristo, como colocou aqui o autor, vou ser fiel ao que ele colocou, o imperador Aureliano decidiu que, no dia 25, já falamos sobre Aureliano antes, outro autor citou Aureliano, o imperador Aureliano, que no dia 25 de dezembro fosse festejado o Sol. Disso deriva a tradição do tronco natalício. Prestem atenção. O tronco natalício, grande pedaço de madeira, que nas casas deveria queimar durante 12 dias consecutivos. 12 dias consecutivos. 12 dias consecutivos. Até chegar o dia 6 de janeiro, né? 12 dias consecutivos e deveria ser preferivelmente de carvalho, madeira propiciatória. Dependendo do modo como ela queimava. Os romanos faziam presságios para o futuro. Nos dias de hoje, o tronco natalício, as chamas, o fogo que produz luz à noite, foram substituídos, se transformou nas luzes e velas que enfeitam e iluminam as casas, árvores e ruas. Os piscas-piscas, os pisca-piscas, pisca-piscas. Os enfeites, as decorações, a iluminação. E a onipresente árvore de Natal? Pergunta o autor. Ele mesmo responde. Também ela pertence à tradição pagã europeia. A imagem da árvore, especialmente as que são perenemente verdes, resistentes ao inverno, como os pinheiros, constitui um tema pagão recorrente, céltico e druídico, presente tanto no mundo antigo como no mundo medieval, de onde foi assimilado pelo cristianismo. A derivação do uso moderno dessas tradições, no entanto, não foi provada com certeza. Ela remota seguramente, pelo menos, a Alemanha do século XVI. Ingeborg Weber Keller, professor da etnologia em Marburgo, já identificou entre as primeiras referências históricas da tradição uma crônica de Bremen de 1570, segundo a qual uma árvore da cidade era decorada com maçãs, nozes, tâmaras, flores de papel. A cidade de Riga, na Letônia, é uma das que se proclamam sedes da primeira árvore de Natal da história. Em Riga existe inclusive uma inscrição escrita em 8 línguas, segundo a qual a primeira árvore de fim de ano foi enfeitada na cidade em 1510. Já lemos Irmeiarro e vocês viram que isso na verdade é uma tradição muito antiga. Pode ser a primeira árvore desse modelo, mas já se enfeitavam as árvores, já se cortavam nos bosques as árvores, e levavam para dentro de casa, e fixava na casa, e se enfeitava. Sincretismo religioso. A fonte é a seguinte, quem produziu esses textos que acabamos de ler, esses últimos textos que acabamos de ler, foi Luiz Pellegrini, revista Oasis, Origens da Celebração. Então, estou colocando aqui a fonte, quem produziu o texto. Não fui eu que produzi esse texto, foi Luiz Pellegrini. Não são palavras minhas. Nós lemos várias enciclopédias, vários artigos. Você junta tudo e chega a uma conclusão. De preferência, fixe nas escrituras sagradas. O que a Escritura ensina? É uma festa da Escritura? O Natal está nas Escrituras Sagradas? Faz parte das Escrituras Sagradas? Abraão celebrava, Isaac celebrava, Jacob celebrava.
David Hamelé celebrava, os profetas celebravam, Yeshua celebrava, os talmidim de Yeshua celebravam. Alguém na Escritura celebrava que fosse servo do Eterno? São perguntas. E agora? Agora vem a parte final. Yeshua nasceu em 25 de dezembro? Tem a ver com Yeshua essa festa? Não, gente. Ah, mas a gente tem que celebrar o nascimento dele, tem que escolher uma data no ano. E a data que a gente escolhe é logo 25 de dezembro, a data que é comemorada, Deus Sol. O nascimento de Deus Sol, logo essa data, não poderia ser outra data. Não poderia ser na data correta que ele realmente nasceu, que é a festa de Sukkot. O momento em que foi escolhido para fazer o recenseamento do império, como está em Lucas capítulo 2. Qual o imperador de sã consciência que escolheria o momento o pior momento para se viajar, para se deslocar? Quem é que poderia se deslocar durante o inverno rigoroso? Como as pessoas poderiam se deslocar nesse período? Ninguém de sã consciência poderia pensar nisso. Ele escolheu o momento em que mais se peregrina em Israel, em que as pessoas realmente voltam para Yehuda, que é o momento de Sukkot, a última festa de peregrinação. Se não conseguiu ir em Pessah, se não conseguiu ir a Jerusalém em Shavuot, em Sukkot, ele não pode faltar. Yeshua nasceu em Sukkot. 6 meses depois do nascimento de Yohanan Hamatbil. Yohanan imensou seu primo, que nasceu em Pessah. Um nasceu em Pessah, o outro nasceu em Sukkot. Yeshua nasceu em Sukkot. Yeshua não nasceu em 25 de dezembro. Até porque cai neve nesse período. Você não pode imaginar os pastores de ovelhas, como cita Lucas lá, os pastores indo guardar os rebanhos à noite. Como isso? No inverno cai neve. Uma criança num açucar, imagine, dentro de um açucar, uma cabana de palha, envolto em panos, no inverno, no extremo inverno. Yeshua não nasceu em 25 de dezembro. Essa festa não comemora o nascimento de Yeshua. Essa festa comemora o nascimento do Deus Sol, o Sol invicto, o solstício de inverno. Como já vimos, como a própria história diz, os próprios pais da igreja afirmam, o povo queria continuar celebrando. E nós simplesmente incorporamos, porque assim sempre foi as religiões. As religiões não estão preocupadas com a verdade, em agradar o Eterno. Estão preocupadas em cada vez mais que o povo venha, se agregue, se congregue. Se o povo quer, o povo faz. A gente faz. O povo manda. Yeshua não nasceu 25 de dezembro. Essa festa não tem nada a ver com ele. O que realmente se celebra do Natal? Já vimos. Nascimento do Deus Sol. Festa pagã antiga. É uma festa pagã. E o cristianismo assumiu a responsabilidade de tornar uma festa do calendário cristão. Se você está ouvindo até agora e é cristão, você deve celebrar o Natal. Por quê? Porque você vive o cristianismo. Então você deve ser obediente àquilo que você vive. Se você não está satisfeito, aí sim, aí é outra coisa. Mas se você escolheu isso, eu não estou mandando você não celebrar. Eu não estou mandando você deixar de celebrar o culto ao Deus Sol no domingo. Que é o que acontece, é exatamente isso. O domingo é o dia do sol. Isso é outro estudo. O domingo é o dia do sol. Então, você não pode chegar para um cristão e dizer, olha, você tem que guardar o Shabat. Está errado. O cristão, ele deve guardar o domingo. O cristão, ele deve guardar o domingo. Qualquer líder cristão que ensina
ao seu rebanho, aos seus membros, que se deve guardar, cultuar no domingo e não no sábado, ele está simplesmente ensinando o que a própria religião cristã determinou durante os concílios. Então, gente, vamos ser claros com as coisas. Se a pessoa escolhe viver essa religião, ela tem que ser fiel àquela religião. E ninguém aqui vai dizer, não, você está errado, você... Estou falando aqui em relação às escrituras sagradas. O nosso canal é Techuvá total. É Techuvá. É voltar ao eterno. Eu estou falando para aqueles que são da Techuvá. Eu não estou falando para cristãos e de outras religiões saírem do cristianismo. Não estou falando isso. Nós não somos proselitistas. Se você tem no coração o desejo de fazer Techuvá, de realmente vivenciar a verdade, com sinceridade servir a Adonai, a Hashem, e de verdade vivenciar os ensinamentos do Mashiach verdadeiro, chamado Yeshua, aí é outra coisa. Mas não estou te convidando a mudar de religião, a sair da religião, dizer que sua religião é isso e aquilo. Eu sempre fui claro, eu não faço distinção de religiões. Para mim, todas elas são inteiramente iguais. Algumas têm alguns pontos diferentes das outras, mas no frigir dos ovos, religião é tudo igual. Não liga o ser humano ao eterno. Não. Religião não. Religião foi criada por Nimrod. Então tem uma raiz maligna. É isso que eu tenho ensinado. Não falo de uma ou outra religião, eu falo de todas, sem exceção. Então, se você é cristão, eu não estou falando para você deixar de celebrar o Natal. Você tem que celebrar o Natal. Você tem que obedecer ao que a igreja manda. Entendeu? Se você conhece alguém, você já tem Techuvá, que tem parentes que são cristãos, você não deve condená-los. Não é assim. Eu nunca ensinei isso. E a Escritura também não ensina isso. O que a Escritura ensina é que você não deve se misturar com essas práticas. Não estou falando das pessoas, estou falando das práticas. Não leve para a sua casa nada que está debaixo de maldição, senão você também estará debaixo de maldição. O que eu faço? Devo celebrar? Bom, se você que me ouve está na Techuvá, está no caminho do arrependimento, pertence ao povo do Eterno, vive a Escritura com sinceridade. É claro que não. É idolatria. É paganismo. E a minha família que celebra, o que é que eu faço? Eu acabei de dizer. Você não deve confrontá-los, você não deve humilhá-los, você não deve julgá-los, você não deve chegar para eles e dizer, não celebra essas coisas, isso é pagão. Mas você tem que entender que eles vivem o cristianismo, eles escolheram isso. Ou outras religiões. Que na verdade o Natal não é uma festa só cristã. Ela é uma festa que toma conta de toda a humanidade. Você vê, japoneses celebram o Natal e a maioria dos japoneses não são cristãos. Outros povos que nem cristãos são celebram o Natal. É uma festa que vem de muito tempo. Que o cristianismo tornou-a mais conhecida porque incorporou nela itens da história de Yeshua. E a minha família? E a minha família? O que é que eu faço? Família é um item muito importante na Techuvá. Você já aprendeu, já ouviu da minha boca várias vezes a Torá ensinando, as Escrituras nos dizendo que nós não devemos nos afastar dos nossos parentes. Muito pelo contrário, nós devemos buscar cada dia mais, levar para eles essa luz que está em nós. Para eles verem essa luz, para eles se interessarem por essa luz. Devemos sempre falar a verdade. Se eles perguntarem, essa festa
O que é que você acha dessa festa? Aí você vai explicar. Aí você vai dizer o que significa. Mas jamais você vai dizer, não coloque essa árvore aí, não faça isso, não faça aquilo. Não. Porque você vai causar humilhação, transtorno. Lembre do que falamos pela manhã. Não discutam o caminho. O que é que eu devo fazer com minha família? Gente, existem muitas estratégias. Você não precisa ter comunhão com a sua família somente no Natal. Não é possível que você só vê sua família justamente na noite que se celebra o Natal. Não é possível que você não tenha como se comunicar com eles antes do Natal, em outros períodos. Estar presente com eles. Mas, quando se trata dessa festividade, justamente nesse momento, você da Techuvá, você não deve participar. Sabe por quê? Porque você deve dar testemunho daquilo que você acredita. Você deve ser sincero. Mantenha contato com eles. Fale com as pessoas, com seus parentes. Tenha comunhão com eles. Privilegie estar com eles. Visitá-los. Mas que isso não seja justamente no momento em que se celebra o Natal. Na ceia de Natal, vamos dizer assim. Faça de tudo para isso não ocorrer. Não estou dizendo que você não deve ir. Eu não posso mandar na sua vida. Você é livre. Quem sou eu? Cada um escolhe que. Se você acha certo você está lá com sua família. Eu não vejo isso com bons olhos. Por quê? Porque se você for para lá para discutir, para falar mal do Natal, para falar mal, você vai criar uma situação muito constrangedora, complicada. Então, em vez de você ir justamente no momento da ceia, vá antes. Em vez de você ir no domingo à noite, vá no domingo pela manhã. Entendeu? Se não puder ir, ligue para eles. Fale com eles. Essa é uma festa pagã. Mas lembre-se dos seus parentes. Lembre-se sempre de abolir, o que a Escritura diz abolir as práticas de forma total e completa. Ignore completamente essa festa. Ignore. Ignore essa festividade e outras pagãs. Ignore. Faça de conta que elas não existem. Não enxergue, que isso não seja um empecilho para você chegar aos seus parentes. Vá em outro horário. Aparece em outro horário. Porque tem muita gente que só aparece justamente nesse momento, Natal. Só chega a família nesse momento. Existem outros momentos que você pode surpreender sua família, seus parentes, né? Familiares. E seja sincero e honesto. Como vimos pela manhã, fale a verdade. Sem ofendê-los. Porque, em primeiro lugar, se vê o ser humano. E devemos desassociar o ser humano da religião. O mundo não faz isso, não. Mas nós da Techuvá fazemos. Nós separamos as pessoas das práticas. O que nós não suportamos e não queremos e não praticamos são as coisas pagãs, as práticas pagãs. Não colocamos em nossa casa árvore de Natal, nem decoração de Natal, nem nada que se relacione ao Natal. Abolimos de forma completa e total isso aí. Porque é uma festividade pagã. Agora, se você tem filhos pequenos, é óbvio, chama a atenção de todo mundo, gente. As luzes, a árvore, as bolas coloridas, que antigamente era prata, era ouro, a opulência, é algo bonito. As coisas do mundo chamam a atenção pela beleza. O mundo sabe chamar a atenção pela beleza, pelo exterior, pelas luzes.
pelas comidas, pelas bebidas, luzes, presentes. Isso tudo chama atenção. As crianças ficam... Mas ensine os seus filhos o caminho que se deve andar. Com muito cuidado, com paciência, mas com autoridade. Com autoridade daquele que sabe o que é bom e o que não é bom para a sua família. Se você quer obedecer ao Eterno e ser fiel ao Eterno, mantenha firme. É uma coisa que todo mundo celebra. E celebra na data certa. Nunca erra o dia de celebrar. Não importa se o dia 20, do dia 24 ao dia 25 cai no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não importa. É celebrado rigorosamente no mundo inteiro. E quando o mundo todo celebra, quando o mundo todo faz, e o mundo está no maligno, você já imagina, isso não é do Eterno. Porque se fosse do Eterno, você acha que se fosse uma festa do Eterno, o mundo todo celebraria? O mundo celebra Sukkot, o mundo celebra Pesach, o mundo celebra Shavuot, o mundo guarda o Shabat. As coisas do Eterno, somente o povo do Eterno celebra. Somente o povo do Eterno ama, somente o povo do Eterno vive. Já respondi os familiares, a sua família, a sua casa e os seus familiares. Sua casa, como eu falei, você deve abolir por completo. Seus familiares, você deve ter cuidado para não julgá-los, para não humilhá-los. Eles têm a religião deles. Se tiverem religião, eles têm a religião deles. Eles seguem a religião. Agora, se eles perguntarem, não no sentido de discussão, de briga, mas se eles perguntarem, você tem a obrigação de ensiná-los. E os amigos? Seja sincero com todos. Fale a verdade. Fale a verdade. Uma hora eles vão aceitar. Fale a verdade. Não os humilhe, não os julgue. Não diga, vocês estão errados, vocês estão... Não. Eu vivo até chuvar o arrependimento. Eu estou vivendo as Escrituras de forma completa, de forma sincera. E essa festa não está nas Escrituras. Não é das Escrituras. Não é para mim. Os colegas de trabalho, mesma coisa. Sinceridade. Verdade. E durante todo esse tempo que passamos aqui, esse estudo tenha servido para iluminar a sua vida, a sua mente, o seu coração, te trazer sabedoria, conhecimento e principalmente discernimento. Para que você não seja enganado pelos seus olhos. O primeiro texto que lemos da Escritura, não cobice a prata e o ouro que há nelas. Cuidado, pois elas, prata e o ouro, irão te enganar. Você será enganado pelos seus olhos. Vou ler novamente o texto de Devarim, capítulo 7. Não cobice a prata ou o ouro que há nelas. Não os tomem para si, caso contrário, vocês serão enganados por elas. Então, são festas pagãs que realmente, se você não tiver o conhecimento das Escrituras, ela pode te enganar. E te engana pelos olhos, pela magia que há. O mundo todo faz. Todo mundo faz. E por que eu não faço? Tenha servido esse estudo para te trazer discernimento, sabedoria. Que você seja